Tudo que você sempre quis ouvir no rádio e ninguém fez, de um jeito muito descontraído e as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Um programa que muda de acordo com o tema e com os convidados. Afinal, esse é um programa com outras frequências. Boa noite, muito boa noite, chegamos com o programa Outras Frequências número 250, eu sei, ouvinte, você está ávido, você está sedento, está louco de saudades, porque semana passada, Marcel Rodrigo pegou seu aviãozinho particular e foi para Roma, foi para o Vaticano, foi para Milão e também foi para Veneza. Só te falo uma coisa. Tem uma coisa boa, a vantagem é que o dele não cai. O dele e vou falar uma coisa, figura-te. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, Marcel, boa noite, Márcio Shell. Estamos aqui, 18 de agosto de 2014, que segunda-feira gostosinha. Que tempo ameno, por que tá tão seco, Shell? Por que tá tão seco, velho? Porque não chove. Ah, velho. Aliás, não sei se vocês estão sabendo. Eu não aguento mais esse Vic Vaporub enfiado no meu nariz. Dizem que lá em São Paulo, quando o cidadão abre a torneira, ele assusta. Aliás, tem uma notícia aqui, ó. Diz que sai água, ele acha que é mágica já. Tem uma frase, não vai ser pra agora, nós vamos comentar daqui a pouco. Mas Geraldo Alckmin disse o seguinte: nós não temos nenhum racionamento em São Paulo. A Sabesp trabalhou bem. Sim, não há racionamento nenhum. Engraçado, o que há é uma sistemática quebra de bombas, poços. Que engraçado, né? Das 18 horas até outro dia cedo. Trocas de encanamento, exatamente. Nunca vi a Sabesp trabalhar à noite com esse afã. Gente, porque não falta água. E mais bairros estão sem água, mas eu não quero falar disso agora. Quero dizer que Outras Frequências, número 250, Marcel, 1/4 de 1000 programas. Nossa. Hã? Ele voltou com tudo, hein? 250 programas, Marcel Rodrigo. Eu estou aqui agora no meu colo com o seu presente, não vou falar disso agora. Está aqui no meu colinho, o meu presente que veio lá da Itália. Figura-te, adorei. Thank you, como diz a quarta música. E eu quero dizer que hoje tem Quem Faz Sua Cabeça, o que faz sua cabeça, Vitrola, dicas de cultura 0 a 10, agenda cultural. Enquanto o Marcel e Shell fazem mímica um pro outro, eu tô achando até... Vocês estão mandando beijo, é isso? Não, porque o microfone tá virado aqui ao contrário. É que o Tata ri aqui do lado, ó. Ah, é? É, desse lado aqui, das piadas. Agora, como eu tô voltando de férias, hoje eu não sei o que tá acontecendo. Veja, eu não sabia. É verdade, você tem razão, tá? O microfone tá ao contrário, porque agora eu posso ouvir bem minha voz melíflua. Meu Deus do céu, sou obrigado a ouvir isso. Seria aniversário, sabe de quem? Vamos começar esse programa com o que faz sua cabeça. Sabem, eu gosto muito de vocês, mas pra mim é a voz mais importante aqui. A minha? Não, eu não tenho, mas eu não tenho dúvida. Eu também gosto muito de vocês, mas o silêncio, eu sou apaixonado. É? Vamos ficar quietos? Vamos. Quero dizer que seria aniversário, sabe de quem, Marcelo? Jorge Amado. Você leu quando era um garoto, você colocava seu calção... Era um garoto que, como eu, lia Jorge Amado... E Rolling Stones. Colocava lá sua camisetinha da Coach, sentava na área... Aquele que tem o cachorrinho? Uma Fanta. Aquele que tem o cachorrinho escrito coach, né? É aquele, mano. Abria uma Fanta, abria um pacotinho de fandangos e sentava e lia Jorge Amado. O Marcel fazia isso. Bom, Marcel, porque eu li o Gabriela no banheiro. Fazendo cravo e canela, cravando e canelando. Jorge Amado nasceu em 1912, morreu em 2001. Eu pergunto pro Shell, pra começar, o que faz essa cabeça confusa e totalmente apocalíptica? Gabriela Cravo e Canela, de 58... Capitães de Areia de 37, Dona Flor e seus dois maridos de 66, ou Tieta do Agreste, Lua Cheia de Tesão de 77. Qual é o clássico Jorge Amadense que mais fez a sua cabeça mexer, Chão? Olha, cara, se tem uma coisa que eu acho importante no Jorge Amado, é o fato de que se tem uma coisa que os personagens dele fazem de verdade é pra caralho. Então, cara, vamos falar a verdade. A Tieta, por exemplo, metia o couro, hein? Você vai ler o Zorba, o grego, 300 páginas e o Zorba não come ninguém. Não tem um sexo, verdade. E o que é pior, o cara já tem nome de cueca. Vamos dar moral pra esse baiano, Jorjão. Vai, vota em um dos 4 aqui, por favor. Eu vou votar nos... Capitães não tem sexo, né? Não, o Capitães tem também, né? Tem lá o envolvimento. Tem. Mas é o que menos tem dos 4. É o que menos tem. Qual que você vota? O Gabriela é basicamente o cine privê da literatura.
Vai na Gabriela? Vou no Gabriela. Gabriela, vai. cravo e canela. Marcel, você... Vou de Tieta do Agreste. Tieta do Lua Agreste? cheia de tesão. É. Você lembra de Beth Faria? Lembro. E a canção de Você lembra de Perpétua? Luiz Lembra de Caldas, é Perpétua? isso? Joana Fon fazia Perpétua. A Perpétua guardava um pênis, né? Reza a lenda que sim, né? Era um pênis, não é? Eu não vou deixar a Dona Flor e seus ex-maridos... Não, era um pênis pra Com você. zero. Para os telespectadores todos, era uma... Então eu vou empatar. Dona Flor e seus dois maridos, 66. O Shell votou na Gabriela Só de faltou 50. você falar um órgão genital masculino. Aí sim, né? Posso introduzir meu órgão genital? Mas Tieta do Agreste é de 77. Eu sei, Marcel se auto-homenageou porque ele nasceu em 77. Marcel Rodrigo Lamarca 76. viu a luz... Putz, 76, Marcel. É. Que pena, velho. Por um dia eu nasci em 75. Verdade, né? Eu quero dizer pra vocês que falaremos hoje, mas não é agora, então não comente, sobre Robin Williams, sobre Eduardo Campos e a sua tragédia, sobre a crise nas universidades, sobre o futebol brasileiro endividado e sem democracia. Eu acho um assunto irrelevante pro nosso programa. Falaremos sobre Jô A Soares. crise da universidade, né? Falaremos sobre os idiotas do Traje Rigor, falaremos sobre as bobagens da mídia e falaremos também de muitas coisas, inclusive do menino atacado pelo tigre no Paraná, porque já passou faz muito tempo, mas o pobre menino veio a público falar que o pai não teve culpa e essa semana apareceu um vídeo do menino brincando com o leão antes de perder o braço pro tigre, né? E o pai falava assim, vai lá, dá o ossinho pro leãozinho. E ele passava a mão no leão. Esse vídeo apareceu no Jornal da Noite da Globo na sexta-feira. Então falaremos um pouco sobre esse menino, mas agora é hora de Vitrola, e o Vitrola não pode começar melhor senão com Márcio Shell, que trouxe hoje uma canção de um cancioneiro bastante importante da música meu mundial. Vitrola? É o seu Vitrola. Tá tocando samba esdrúxulo do Jardim Macalé. Jardim Macalé, samba esdrúxulo, e voltamos, mas 3 minutinhos. Vitrola! Não quero crítico nesse meu cântico. Não sou melódico, não sou histórico, não sou filósofo, nem sou nenhum sinfônico, pois não conheço ritmo, também não sou esquelético. Gosto de música, embora lírica, adoro a química, admiro a força elétrica. E da ciência eu gosto, não sou científico, sou um tanto pernóstico em matéria magnética. Sou magnífico, emboladístico, pois sou metódico no radiodístico. Deixo patético o radiofônico. Sou matemático num cântico chorístico. Eu tenho físico, não sou anêmico, não sou elástico, lipideumático. Sou veranístico, enigmático, sou diabólico, pertenço ao ramo artístico. Sou magnífico, emboladístico, pois sou metódico no radiodístico. Deixo patético, radiofônico. Sou matemático num cântico chorístico. Eu tenho físico, não sou anêmico, não sou elástico de pneumático. Sou veranístico, enigmático, sou diabólico e pertenço ao ramo artístico. Tem mais dramático, hemiplégico, sarcástico, bombástico, sintético, categórico, retórico, estrambólico, metafórico, eclético, ecumênico, pneumônico, pragmático, carismático, ético. Outras frequências. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora.
trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas. E ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP. Preparando o seu filho para as grandes conquistas. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 250. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014. Mas só é segunda-feira se você estiver ouvindo aqui pela Ternura FM, porque se você estiver ouvindo no YouTube, que o Chelzinho baixou lá, você pode ouvir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo você tem que guardar, Sim. Porque é um dia santo. Mas os outros 6 dias pode ouvir qualquer hora, né, Chel? Domingo melhor não, né? Não, é melhor no domingo. Domingo? É, porque se, por exemplo, se você tá lá, já tá tomado pelo tédio geral do domingo. Então, mas se estiver passando a Fórmula 1 e o Felipe Massa... Ah, não. Se você já tiver tomado pelo tédio geral do domingo, você pode lá ouvir o programa, porque é o motivador que você precisava pra se matar. Então, mas quem faz a cabeça de vocês? Nosso programa ou aquele programa Planeta Terra da Cultura do domingo? Tem dúvida? Planeta Terra. Planeta Terra. Ah, então, não é? Então é muito melhor fazer outras coisas. Quero começar esse bloco falando o seguinte: seria aniversário de Clara Nunes. Falemos de grandes cantoras brasileiras. Aniversário de Clara Nunes, que nasceu em 42 e morreu em 83. Quando Clara Nunes morreu, nós éramos apenas pequenos mancebos, né? Nem nos tocávamos ainda. Era 83, éramos todos garotos. Eu pergunto pra vocês, quem faz a cabeça de vocês? Clara Nunes, Elis Regina, Maria Bethânia ou Elisete Cardoso? O Elisete Cardoso é legal, hein? Coloquei 4 cantoras razoáveis, hein? Sim. Elisete Cardoso é legal mesmo. Elisete Cardoso. Elisete Cardoso 1-0, Shell, Clara Nunes, Elis Regina, Maria Bethânia ou Elisete Cardoso? A Maria Bethânia... A Clara Nunes. A Maria Bethânia me dá coceira, cara. O cabelo dela é meio... Então, até porque aquilo não é um cabelo, aquilo é um acaso de labirinto. Meu Deus. Dizem que ela sempre traz um violão lá, né? Eu sempre fico em dúvida se é um cabelo ou um xaxim. Você votou em qual? Votei na Clara Nunes. Clara Nunes. Eu tô a fim de empatar. Hoje eu vou votar na Elis Regina. Outro dia passou uma entrevista dela bem interessante na Cultura. Acho que ela falava mais do que cantava, inclusive. É bem divertido ouvi-la falando. E fumando na cara dos entrevistadores e fazendo questão de jogar fumaça na cara de cada um. Era muito divertido. Ela gravou isso. uns pontão de macumba legal também. Cara, Elis Regina. Gente, vocês querem começar com a Clara Nunes. A Clara Nunes, você tá falando. Não a Elis. Clara Nunes, não da Elis. A Elis você não gosta tanto assim, não. Não. Inclusive a tatuagem dela. Gente, o negócio é o seguinte. Vocês querem começar com o quê? Eu tenho aqui na pauta Robin Williams, Eduardo Campos, crise nas universidades, futebol brasileiro. Vamos começar falando das mortes. Vamos falar das mortes? É. Então vamos começar falando do Palmeiras. Não, vamos fazer. Esse aí, viu? Esse aí já tá falecido faz tempo. Vamos falar então, cara. Na semana em que Marcel estava na Itália, aliás, eu nem sei qual foi a repercussão na Itália, temos agora um correspondente internacional. Robin Williams colocou um cinto na garganta e se amarrou no banheiro, cometendo suicídio. A última foto dele, de sábado para domingo, ele estava numa mostra de artes
Bem debilitado, ele tá. Ele estava bem magro, extremamente né, cara? magro, extremamente depressivo. Ele sofreu depressão faz muito tempo. Não estamos falando aqui ainda do ator, não é? Mas falando da tragédia, um cara que com uma fama mundial, dizem até que ele tinha algumas dívidas, né? Mas sempre com grana, deixou 5 filmes gravados, não é possível que tinha dívida. O Shell vai ser presenteado com 4 comédias e um drama dele, que ficaram gravados. Nossa né? Senhora. E cometeu suicídio. Marcel Rodrigo Lamarca, Robin Williams, Pat Adams, Mr. Keating, Não, Homem Bicentenário. Vamos falar da repercussão. O Robin Williams só se falou disso em todo lugar no mundo. Noticiário, lá a gente tem noticiário de hora em hora e todos os noticiários comentavam algo sobre a morte dele. Aí, lógico, cara, que quando você está de férias, você está mais light, né? Você não quer ver coisas pesadas. E aí a gente começa a receber no WhatsApp aquelas fotos, não sei se é verdadeiro ou não, do cara com cinto no pescoço. Parece muito o seu Robin Williams, mas, pô, coisa chata. Aliás, isso é assunto, hein? Depois Nós vamos falar disso aqui, dessa... E... é a nítida pressão mercadológica, né? O cara já não faz o mesmo sucesso de antigamente, já não ganha o mesmo cachê de antigamente. Entra numa depressão aí, não consegue trabalhar muito bem isso na cabeça E a potencialização, né, Marcel? Sim. O cara vira um gênio, não é? Gostar do Robin Williams, falar a verdade, é a mesma coisa que no Brasil você falar a público que você é fã do Vando. Exato. Não é? É um cara um tanto... É discutível. É discutível, é isso. No mínimo discutível, não é? Porque outros a lembrança de mais impacto filmes, falam, né? ele Acho que sem não talento. tem nada discutível, cara. Acho que ele não tem talento nenhum mesmo. Ele é um péssimo ator. E aí vira um mito. não é? Exatamente. O problema do Robin Williams é que ele tem a mesma cara em todos os filmes, né? Ele tem uma história complicada que é eu nem acho que ele seja um péssimo ator. Eu acho que ele é o pior tipo de ator que pode ter, que é o ator sem talento, mas dedicado. E aí isso cria um pesadelo. É o cara que interpretou sempre os mesmos papéis a vida inteira. Ou seja, ele não tinha a sutileza que o ator de talento de fato tem para criar nuances entre personagens. Vejam, você pegar aquelas bobagens daqueles filmes como O Homem Bicentenário e o Mr. Keating, que é o personagem mais conhecido dele, talvez, do junto Sociedade com a babá dos Poetas perfeita, lá, Mortos, babá quase junto perfeita. com a babá quase perfeita. Você vai ver que na prática, tirando a ambientação que os enredos criam, ele está interpretando o mesmo tipo de personagem. É uma espécie de Renato Aragão. Exatamente. Não é? Ele é sempre o Didi. Exatamente. E aí eu acho que ele é um ator. Ele é um ator de pouco talento. Ele não tem o talento natural de um grande ator, mas muito dedicado. E tem uma aí vira figura um muito problema. conhecida, né, Shell? O rosto dele é muito, muito peculiar, então as pessoas identificam de cara. Eu me lembro que eu coloquei no Face lá, inclusive, uma frase que o Robin Williams foi de canastrão a ator em 2 notícias, depois que ele morreu. Eu mantenho isso, porque eu não estava falando dele, as pessoas confundem as coisas. É lógico que eu não estou sacaneando com o Robin Williams, não o conhecia pessoalmente, seus burros. Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço pessoalmente? Eu estava falando dele como ator. Porque Que é o que a gente conhece. Que é o que a gente conhece, porque na minha opinião é isso. E a tua crítica... E aí o Edson colocou lá um comentário do tipo, Bom Dia Vietnã é legal. E ontem eu assisti no Telecine Cult, o Bom Dia Vietnã. E eu respondi ao Edson lá no Face. E eu tenho a impressão que acertei na mosca. O Bom Dia Vietnã é legal, porque ele contracena com o Forrest Whitaker. E eu ia falar isso, nós fizemos isso... ambos no começo da carreira. E, gente, é importante, inclusive... Em relação ao Eduardo Campos, que falaremos daqui a pouco. Nós já falamos do Robin Williams nesse programa, nós já falamos que ele é canastrão nesse programa, e o Marcel já falou nesse programa que o Bom Dia Vietnã é bom. Exatamente, foi. Foi exatamente desse jeito que aconteceu, não é? E outras pessoas no Brasil têm uma ligação afetiva, porque o Robin Williams está hiper exposto na sessão da tarde, que é a Globo. Qualquer dentista, qualquer médico que você vai, você senta, tá passando lá, você vê 200 vezes Babá Quase Perfeita, você vê 200 vezes O Homem Bicentenário, você vê Sociedade dos Poetas Mortos muitas madrugadas aí, que não passa mais de dia. Mas enfim, as pessoas criam uma ligação afetiva com o cara. E ninguém sacaneou. Quantas vezes não passou Babá Quase Perfeita aí na sessão da tarde, numa temperatura máxima? E outra, quando a mesma coisa da novela. De um ator de novela. Quando a gente sacaneou o suicídio aqui? Nunca. A gente discutiu a sério esse assunto. E nem estamos sacaneando. Não estou colocando isso em pauta e eu concordo plenamente com vocês. Essa circulação de imagens que as pessoas fazem, eu acho isso pavoroso. Vamos entrar nesse Porque nível. eu recebi a foto também.
E eu concordo com vocês, acho isso pavoroso, muito Ridículo. pavoroso. Ridículo, né? Serve de ponte já pro assunto do Eduardo Campos, eu já vou fazê-la. Pode continuar, Chel, eu acabo com isso. Mas o Marcel tem razão, e o Edson também. O Bom Dia Vietnã é um filme. Mas porque criaram um papel em que ele podia levar essa canastrice às últimas consequências. E outra, como aquele DJ apresentando músicas para soldados animando que a sabiam tropa. que ia morrer, né? Animando as tropas e tal. Aquilo foi perfeito, mas Sociedade dos Poetas Mortos, eu descobri que parte considerável dos meus colegas e alunos adoram aquilo. Aquilo é um dramalhão bobo, tolo, né? Do tipo, olha, rasguem seus livros, com clichês insuportáveis. Cada vez que eu ouço um clichê, o meu coração morre um pouco. O Dr. Marcel, o meu médico, já falou assim, olha, você não pode ficar ouvindo clichê desse jeito, porque você vai acabar tendo um infarto, entendeu? Seu coração, eu vejo aqui, tá entupido por clichês, ele fala. Não é colesterol, é clichê. Outro detalhe, né? Sobre o Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos é um clichê atrás do outro, coisa do tipo... profissões como engenheiros, médicos são importantes, mas o que importa mesmo na vida é a poesia, a beleza, o amor. Sinto muito. Eu ouço um negócio desse, tenho vontade de me matar. O Bom Dia Vietnã tem um agravante. As pessoas acham que é hoje, porque eu virei um cínico. Não, já achava isso quando assisti o filme a primeira vez e eu tava na puberdade. Eu já era cínico antes da puberdade. Eu confesso que nós temos... Ou seja, é uma vida de cinismo. Confesso que nós temos essa diferença. Quando eu assisti a primeira vez o Sociedade dos Poetas Mortos, eu gostei muito. E depois, com o tempo, você vai vendo de novo e fala, caramba. Tem muita coisa que a gente assistiu, cara, que hoje você fala, nossa, eu não acredito. Como que eu achei bom isso? Que é Mas isso? Aí a explicação é aquela mesmo. Sessão da tarde, a ligação é geracional. E me preocupa, sabe por quê? Eu não tô conseguindo achar mais nada bacana, mais nada legal, cara. A tendência é que a gente fique criterioso. Né? Só complementando, Bom Dia Vietnã tem uma trilha sonora incrível também. Sim. Que ajuda pra caramba. A trilha sonora é muito bonita. E o que colaborou com o Mr. Keating ficar meio que imortalizado é que existe a tragédia do final. Do cara que quer ser uma coisa e o pai manda ser outra e ele vai tentar ser... E acaba... A sociedade o impede. A sociedade o impede e tal. Então, normalmente, o adolescente que escuta o pai falar, não, você teria que ser aquilo, e ele quer ser uma outra coisa, acaba se identificando muito mais com a ideia do filme, com o roteiro, do que com o próprio Robin Williams. Bom, descanse em paz. Não queríamos que ele morresse, queríamos que ele vivesse 100 anos. Pode ser? Próximo bloco? Vamos, Depois a gente faz, porque também contra o Eduardo Campos, essa nojeira de ficar mandando foto imbecil em redes aconteceu também. Nós vamos falar disso depois. Encerra esse bloco, Marcelo? Está em cima? Então vamos fazer o seguinte, vitrola desse bloco, deixa eu ver quem que vai ter vitrola. Marcelo, tem um amigo que foi pra Itália e me trouxe um disco, cara. Led Zeppelin 2, que aliás é um disco que eu adoro, que sempre me faz lembrar do Berel Marquezine, que às vezes ouve esse programa, um abraço pra ele se estiver ouvindo, lá em Araraquara, que também dá aula em São Carlos. E ele tinha esse disco, eu costumava pegar esse disco. Aliás, o estúdio que o nosso amigo Cássio teve, ele tirou da música Mobb Dick, que tá aqui no Zeppelin 2. Eu gosto muito da primeira, cara, mas tem 5 minutos, Marcelo, tem que pegar uma menor, né? Pode não ser. Vai conseguir nenhuma, porque vai de 4 a 5. Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr Whole Lotta Love, mas aí você tem um solo de bateria interminável, e você, com seu poder de edição, pode cortar no meio sem nenhum problema. Vamos ouvir Led Zeppelin 2. Muito obrigado, Marcel. E voltamos já. Vitrola! You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna sit, back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.
Outras frequências. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro Dalacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora, 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora, trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP, preparando o seu filho para as grandes conquistas. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Que programa legal, sou! Da hora! Estamos de volta com o programa Outras Frequências, número 250. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014, para quem está ouvindo aqui no rádio. Para quem está ouvindo na internet, no YouTube, que o Shell posta os programas, é o dia que bem entender, a hora que bem entender. Pergunto para você, Shell. Escutamos aí agora Zeppelin 2. E esse John Bonham, hein? É o melhor baterista do mundo. Mais longe, hein? Não, de todos os tempos. Parece um queniano correndo a São Silvestre. O segundo tá 3 quarteirões atrás. Sim, e o que é mais curioso, sem o pão na reta final. Ah, meu Deus do céu, que porcaria. Hoje seria aniversário, sabe de quem? Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock nasceu em 1899 e morreu em 1980. Aliás, tem um filme belíssimo com o Hopkins como Hitchcock, quando ele estava filmando Psicose. Recomendo demais. Chama-se, inclusive, Hitchcock. Mas eu pergunto para vocês o que faz a cabeça de vocês. Janela Indiscreta, Psicose, Um Corpo que Cai ou Festim Diabólico. Se quiserem outro filme do Hitchcock, eu deixo à la vontade para que vocês escolham. Acho o máximo na Janela Indiscreta, por exemplo, que na cena que o vizinho vai querer matar o espião lá, não tem música, não é? Vai ter música lá no Psicose, quando
como chama? Bates, né? O Bates chega na banheira lá com a faca, a cena clássica do... Ali que vai... Aliás, quem assistiu ao filme Hitchcock, segundo o filme, a esposa do Hitchcock falou, por que você não põe uma música, né? E ficou eternizado aquele... Como que é, Marcelo? Isso. Da faca, né? Quem que você vota? Janela Indiscreta, Psicose, Um Corpo que Cai ou Festim Diabólico? Aliás, todos eles estão lá na imagem videolocadora. Psicose, né? Psicose é incrível, né? Psicose. Aquele hotelzinho, naquela estrada que não tem mais passagem, ninguém vai lá. Psicose, então, 1-0. Shell, Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, Festim Diabólico ou Psicose? Do Hitchcock. Ou algum outro que você queira. Ah, cara, eu prefiro Festim Diabólico. Festim Diabólico. Pô, é um Janela Indiscreta ainda mais claustrofóbico. Não tem uma cena fora do apartamento, velho. Mas a o única cena Hitchcock, fora do apartamento, se não me engano, é o professor pendurado pela janela. Quem assistiu como Vertigem ou Vertigo é Um Corpo que Cai. Eu vou votar especialmente num Corpo que Cai. Eu acho a precariedade de recursos para se fazer aquelas cenas. Então é isso É que um eu penso, milagre. cara. É um milagre que o Hitchcock né? fez aquilo. Ele grava, por exemplo, Psicose é de 1960, não é? Recurso limitadíssimo, né? Cortando as gravações e colando, né? O projeto de fazer um longa era incrível, incrivelmente difícil. Então, empate de novo. Marcel, vamos falar do Eduardo Campos, então. Campos. Uma tragédia na semana passada. Eduardo Campos saiu do aeroporto Santos Dumont no Rio, ia pousar no Guarujá. O piloto teve que arremeter e o avião acabou caindo em Santos. Todo mundo sabe porque estamos saturados de ver novidades e não tão novidades assim. Aliás, eu comentava com o Shell no WhatsApp, eu não sei se eu comentei no nosso grupo. Coloca um da Atena ao vivo às 5 horas da tarde, ele tem que seguir esse programa até às 7 e pouco, só com a notícia: Eduardo Campos morreu. O cara tem que ser ninja, não é? Liga pra não sei quem. A imprensa tem feito muito isso, né? Eles estão explorando assuntos à exaustão. Ou você é ninja, ou como jornalista, tem a inteligência de um animador de circo. Então, o que eu ia falar é o seguinte, Shell. Por exemplo, Globo News, Record News e Band News, que são essas emissoras que só ficam passando notícia, ok. Eles ficam o dia inteiro, não é, trazendo novidades. Acho, inclusive, de uma habilidade incrível esses jornalistas, né? Ficam trazendo novidades, ligam para um piloto experiente, ligam para o presidente da República, ou para o ex, né? O Fernando Henrique ficou 10 minutos ao vivo com o Datena, falando que o Eduardo Campos era incrível, não sei o quê. Deve ser, inclusive, a contragosto, né? O Brasil precisa parar com esse negócio de que espera o cara morrer para alguém poder ter um reconhecimento, né? A primeira pergunta do nosso debate. Eu vou deixar a principal para o fim. A última é a seguinte, que não vai ser respondida agora. É um reset na corrida eleitoral. Até depois de amanhã, até quarta-feira, Posso falar eu? O PSB vai anunciar o seu novo candidato. Provavelmente Marina Silva vai para a cabeça de chapa, porque nem o PSB nem o PPS são maiores que ela. Exatamente. E estão discutindo o vice. Provavelmente ou Roberto Freire, Luísa Erundina corre por fora, que era uma forte candidata, agora há uma rejeição muito grande de algumas lideranças. A viúva do Eduardo Campos está sendo cogitada. Aí é sacanagem. Aí é o fim da picada, porque nem política ela é. E quem mais? Eu ouvi mais um nome. Se vocês ouviram, vocês falam depois. A gente vai falar se... Eu não ouvi nenhum, falar a verdade. A gente vai falar se resetou ou não a corrida, mas eu quero começar com o seguinte, Marcel. Aconteceu o acidente e as mídias começaram a bombar de uma maneira intermitente, não é? Mídias sociais, onde as pessoas postam ideias que não tiveram, onde as pessoas postam comentários que não elaboraram, não é? E onde as pessoas postam coisas que não são. Quero que vocês comentem duas coisas para começar. Primeiro, os textos jocosos, aquelas coisas de mau gosto, tomara que o avião da Dilma caia, tomara que o avião teorias da conspiração. E as teorias da conspiração, que são feitas muitas vezes por pessoas públicas. Eu cito aqui o Mingau, baterista do Traje Rigor, que não é nenhum gênio, e o Roger também, que não é outro gênio, mas que postam coisas do tipo: a Dilma aprovou uma lei onde os acidentes aéreos serão investigados sob sigilo. Que coincidência, né? O avião do Eduardo Campos cair, a Dilma faz isso e cai, insinuando que, por exemplo, o PT estivesse envolvido com a queda do avião. Quero que vocês comentem, primeiro, a boçalidade das pessoas públicas e, segundo,
o tom dessas piadas imbecis com o drama das outras pessoas. A boçalidade não é uma foto do Shell. A boçalidade não é das pessoas, não é das pessoas públicas. A boçalidade é geral, é nacional, porque o brasileiro tem isso no seu interior. Eu estava viajando de férias, aconteceu um acidente aqui numa rodovia aqui na região. Meu WhatsApp ficou vermelho com fotos e vídeos das pessoas mortas no acidente. Eu automaticamente, claro, eu não vi porque eu estou de férias. E eu acho que não tem sentido nisso. Você tem o direito, inclusive, de não querer saber o que está acontecendo exatamente. Aqui. Mas o que eu... Até porque você estava a milhares de quilômetros de distância. E a dinâmica das redes sociais hoje está muito grande, só que as pessoas estão usando de forma errada. Só que a gente não vai debater isso agora, vamos debater a questão do Eduardo Campos. O cenário político que está desenhado, o que muda com a morte do Eduardo Campos? Absolutamente nada. Porque a gente já falou nesse programa que o Eduardo Campos era despreparado. Eu assisti entrevistas deles no Roda Viva. Agora estamos começando a campanha hoje no rádio e na TV. Né? Eu não sei nem se a gente podia estar falando isso ou não, mas enfim. Não, acho que o que a gente não pode fazer é propaganda, repercutir mas, politicamente, enfim, não estou querendo, não estou querendo. Isso aqui é uma discussão política e a gente não estou influenciando ninguém. É a minha opinião, pessoal. Achava o que a gente não pode fazer é campanha. Exato. Mesmo porque ele não é candidato mais. Então eu achava o Eduardo Campos despreparado totalmente. Vi a entrevista dele no Roda Viva, analisei os pontos. Ele não tinha, ele não conseguia concluir o pensamento dele. Quando um repórter contrapõe a ele em algum sentido, ele mudava de opinião. Ele não tem preparo, verdade é essa. Agora, apareceu 300 mil pessoas aí diferentes, pessoas públicas até no Instagram, no WhatsApp, porque eu ia votar nele. E ele tinha, não ia votar nele, né? Exatamente. Vamos parar de ser hipócrita, concordo, né? Marcelo. No final das contas, vai ficar entre dois candidatos que a gente já sabe quem são, e aí a pessoa vai ter que escolher entre esses dois aí, entendeu? Shell, antes que você comente, eu acho muito importante que você faça isso, que você acompanha essas notícias com grande rigor. Você é um cara dos três aqui, o que vota, inclusive, né? Porque eu já falei aqui que eu há muito tempo voto nulo. E você tem, aliás, o direito e o dever de me criticar em relação a isso no programa. Mas eu queria, antes que você comentasse, eu queria falar o seguinte. Particularmente, não é a visão do programa, mas, por exemplo, o Caetano veio a público escrever uma coluna, que eu discordo absolutamente, mas concordo plenamente com que ele faça isso. Ele escreveu um texto, inclusive enviou para jornais, alguns jornais publicaram, falando que com o Eduardo Campos morreu, junto com o Eduardo Campos morreu a última esperança dele numa renovação política. Eu posso achar isso imbecil, mas o Caetano pode fazer isso, porque é uma visão muito particular, e quem é influenciado por esse formador de opinião, entre aspas aqui, que seja influenciado. Não existe... Mas olha, eu acho que vai um pouco além disso. A gente adora sacanear o Caetano, e eu concordo com você, ele tem o direito de escrever, ainda que do ponto de vista da opinião eu acho boa parte das coisas que ele escreve pura insanidade, mas a gente tem que considerar o seguinte: ele pondera antes de dizer aquelas insanidades. A correlação direta é que o cara vai lá ao Facebook, coloca um post sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, sem nenhuma ponderação. Um sujeito que é incapaz de ter mais do que 2 raciocínios num ano. O cara vai lá e escreve um post, e as pessoas partilham aquilo. Veja, a teoria de que o avião pode ter sido derrubada circulou na mídia a partir de um vídeo gravado por um moleque. Um tonto que pegou um conjunto de leis e associou a um conjunto de fatos sem que uma coisa esteja na prática vinculada a outra de verdade. Exatamente, e o que é pior, aí a gente chega à tese de ouro do Edson, que é um dos poucos intelectuais que eu respeito hoje no Brasil de verdade. As pessoas sequer conseguem entender que o fato não é a verdade per se. O fato é um elemento interpretável. Exatamente, como qualquer coisa na realidade humana, o fato é interpretável. Tá? E na prática, num julgamento, por exemplo, o julgamento não deduz a verdade. O julgamento interpreta os fatos, ou seja, ele constrói uma interpretação possível. É uma verdade possível. O que implica, acima de tudo, o poder de convencimento das pessoas que desempenham os papéis, porque o tribunal é um palco. Sempre. E, em última análise, quem faz essa teoria de conspiração contra o PT, tem que ser muito inocente para não ver
que o Eduardo Campos era um pão no forno do Lula, cara. O Eduardo Campos nunca falou um A do Lula em lugar nenhum. O Eduardo Campos... Eles eram amigos. Cara, uma ala do PSB, perdão, Marcel, só para aproveitar esse gancho. Uma ala do PSB, inclusive que é liderada pelo agora presidente nacional do PSB, porque era o vice, porque o presidente acabou de morrer também. Sim, né? Verdade. O Amaral, acho que é o Amaral, me esqueci do primeiro nome dele. Uma ala forte do PSB não queria sequer que o partido se candidatasse. Lançasse uma chapa própria. Eles queriam apoiar ou o projeto Dilma ou considerar a hipótese de fazer alianças locais. Exatamente. O Eduardo Campos, para quem não é totalmente alheio e alienado, foi ministro do governo Lula, não é? Então, quer dizer, ele é uma espécie de dissidente. É o cara que ia... É o apoio do segundo turno que o PT precisaria. Justamente. E a pergunta que fica, que eu lanço para vocês. Uma coisa que eu penso muito, cara, que eu fiquei indignado quando eu recebi essas fotos do Eduardo Campos. Tem isso, né? Ninguém pensa na família do cara. O cara tem 5 filhos, tem esposa. Todo mundo fala da pessoa pública, mas e aí, cara? E a família do cara? Acabou de perder a família do piloto, a família do fotógrafo. Isso é o mesmo tipo de pessoa que uma hora ou outra aparece uma foto na internet dela fazendo um boquete pra alguém e aí ela se indigna. Exatamente. Ela acha aquilo indigno. Perfeito. Onde já se viu? O mesmo tipo de pessoa, que partilha essas fotos imediatamente é aquela que vai tentar mobilizar a justiça inteira para tirar fotos sensuais do ar porque deixou o marido, o namorado, sei lá eu quem, filmá-la, entendeu? Ou seja, é a mesma pessoa que quando tem a sua intimidade violada, esperneia, grita, chora, fica deprimida, eventualmente se mata. São as mesmas pessoas que partilham essas coisas. Então eu sou obrigado a sociedade é um pesadelo. Eu sou obrigado, Marcelo, a concordar com uma máxima do Shell que eu relutei muito e na minha coluna da semana eu falei: a população, o povo é pior do que os políticos. Não é? As pessoas são uns urubus. No próximo bloco a gente fala um pouco... Eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. No próximo bloco a gente fala um pouco do que acha, do que vai acontecer com a Marina Silva, se realmente ela é uma candidata forte ou não. Eu já estive muito em dúvida com relação a isso, mas hoje eu concordo sinceramente nessa tese. O povo é pior do que os políticos. Sabe aquela tese de que cada povo tem o político que merece? Não é verdade. É o contrário. Os políticos brasileiros não merecem o povo que o país tem. Verdade. É terrível. Marcelo Rodrigo Lamarca, eu quero seu Vitrola agora que você voltou fresquinho das suas férias. Vou tocar o Ed Sheeran. Ele é um britânico, participou daquele Britain Got Talent. Ah, legal. Cara, é bacana, é um rapazinho novo, nasceu em 91. É isso que eu tô vendo aqui na internet. Ele nasceu no Reino Unido. E tem uma música dele tocando muito lá, que chama Sing. O clipe é um barato. Procura depois, você vai gostar. É um boneco. Não tem ele, né? É um boneco interagindo com pessoas, com humanos. É legal pra caramba. Ed Sheeran. E a música é legal. Ela remete bem a um lance dos anos 80, que eu gosto muito. Sing. Sing. Então voltamos já. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land for the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
This love is ablaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out, then hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I drunk all of it now, not sobering up. We just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Programa bacaninha, hein? Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Que programa legal, sou! Da hora! Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 250. São 250 semanas hoje, dia 18 de agosto, que estamos falando pra vocês as nossas verdades que vão lá do fundo do nosso coração. As nossas verdades. Passam pela nossa mente, não é? Toda cheia de desvios, toda cheia de problemas, e sai pelo aparelho fonador aqui nesse microfone AKG, que tanto foi catarrado por outras pessoas. Marcel, eu queria começar esse bloco com o seguinte, 0 a 10, cara.
0 a 10. Hoje é aniversário de ninguém menos que Hulk Hogan. Foi o nosso ídolo da infância. Todo mundo queria ser um wrestler norte-americano, queria dar porrada nas outras pessoas, mas não tínhamos o cabelo, nem o bigode, nem a força de Hulk Hogan. Por isso que ficávamos quietos e muitas vezes... E nem a cara de pau pra enganar milhares de pessoas, né? Que é O como máximo que fazíamos era brincar de poste, né? Pegávamos 4 no menino e bulinávamos batendo os testículos dele no poste. Essa era a nossa luta livre na escola. Shell, Hulk Hogan. Que era bem mais verdadeira que a luta livre real. Eu acho, cara. Hulk Hogan, 0 a 10. Pô, cara, eu dou 10 pro Hulk Hogan. Ele não vai... De novo, velho. É geracional. Só quem assistiu... Pô, os anos 80, o fim dos anos 80 e o comecinho dos 90 foi o clímax da luta livre. Depois ela desapareceu. Tinha o... Não é por acaso que há 3 anos, 4 anos atrás, a carreira do Mickey Herc é resgatado como um grande ator com um filme justamente sobre a luta livre, em que ele interpreta um lutador de wrestler. Inclusive tinha... Acho que era Thriller que tocava quando o Hulk Hogan entrava, né? E entrava com aquele monte de cara atrás, já dava aqueles golpes. Hulk Hogan, Marcel. Ah, cara, barato, fez parte da nossa... Era divertido. Da nossa infância, era divertido. Vou dar o 9 pra ele. Eu vou dar uma coisa curiosa, rapidamente, para as pessoas não acharem também. Que a gente fica com sacanagem aqui, mas vejam, o resultado efetivo das lutas era combinado. Sim. Mas uma parte considerável daqueles golpes eram reais. Os golpes existem como golpes e lutadores de luta livre eventualmente se machucavam aplicando aquilo. É que eles desenvolviam técnicas na prática para que os golpes doessem menos. Em geral, por exemplo, um lutador caído, quando o outro salta sobre ele, o que salta sobre ele já tem uma técnica própria para cair sobre o outro, e o outro já tem uma técnica própria para amortecer o impacto do cara que está se jogando. Com aquela cotovelada no meio do peito. Boa parte dos golpes eram reais. O resultado final era combinado. Eu dou 10 pra ele também. Agora, duas personalidades... E para quem se interessa, o Roland Barthes, o crítico francês, tem um livro chamado Mitologias, que são artigos que ele publicou em jornal em que ele analisa semiologicamente a cultura do seu tempo, dos anos 70, né? E um dos artigos é sobre o Telecat, que é o wrestler, né? Legal. A luta livre. Roland Barthes, procurem lá. Ele compara a luta livre com a tragédia grega. Putz, cara, preciso ler isso. É fantástico, o artigo é ótimo e faz todo sentido, porque na prática é uma espécie de tragédia grega da cultura de massa. Seu ouvinte que vai pro Google, Barthes, Barthes, né, Roland Barthes, procure lá os textos desse pensador. Agora, duas pessoas extremamente controversas nesse programa. Você já gostou de alguém porque algum amigo gostava, Chão? Sim, também não gostei de pessoas porque pessoas gostam. Então Sim. Eu pergunto pra você, Mark Knopfler, músico escocês, líder da banda Dire Straits, seria aniversário dele, nasceu em 49, está vivíssimo com sua guitarra tocando. Aliás, tá passando um show dele naquele canal Music, eu não sei, um canal que só passa show o dia inteiro na antena lá. Tá passando um show dele atual, Mark Knopfler, 0 a 10. Cara, eu já ouvi vários fãs. O Dire Straits é igual o Pink Floyd. Não tem fã, tem fundamentalista. Verdade, né, cara? Eu já ouvi vários fãs dizendo assim: o Knopfler é um virtuose da guitarra. Não. Glenn Gould foi um virtuose. Jim Page foi um virtuose. Gravando bar. Gravando bar. Eu dou 3 pra esse cara. Mark Knopfler, Marcel, toca Sultans of Swing, semana sim, semana não, no seu programa. Eu também só toco Sultans of Swing também. É o que eu ia falar. Esses fãs só conhecem isso, Romeo e Juliet Money for Nothing, Why Worry. Vou dar um 5 pra ele. 5, eu também vou dar 5. E agora o outro que é controverso. Aniversário de Fernando Collor de Mello, foi o 32º presidente do Brasil pelo PRN, ele era o caçador de marajás. Collor, Shell, 0 a 10 pro Collor. Eu dou 10 pro Collor. Eu adoro, Shell. Fernando Collor de Mello, Marcelo Rodrigo. Do 0. Eu vou dar 2,32 pro Collor de Mello, que ainda é um senador, não é? E eu pergunto pra você, Marcelo Rodrigo, na lata, pra gente fechar esse bloco, fechar o programa, inclusive, né? Programa. Na lata, Marina Silva entra pra ser o quê? Entra pra ser uma América de Natal ou entra pra ser o Cruzeiro? Não, entra pra ser o Palmeiras. Caramba! Entra pra figurar. Foi tão ruim assim?
Entra pra figurar. Pra fazer parte da campanha Cara, só. se ela tivesse bem, eles tinham colocado ela como candidata já antes do Eduardo Campos. Antes se chamou... Não escolhi do Eduardo Campos, que era um cara até então desconhecido, e que daqui 2 meses também não vão nem lembrar dele, mas... Ó, eu vou Virou falar um negócio. mito agora. Porque Como diz o Edson, ele virou de... Como é que é? foi de fraude a mito. De fraude a mito. Porque do ponto de vista político era mesmo. Esse cara foi inventado. A Marina... Um ministro que foi governador do Pernambuco e que de repente vira candidato a presidente do Brasil. E perdão, a hora que nós estávamos comentando isso no outro bloco, por exemplo, vocês sabem que uma das plataformas de campanha dele era o passe livre para estudantes? Vocês sabem que não tem como pagar essa conta? Sabe por quê? Porque nenhum país no mundo, nem as sociais-democracias mais estabelecidas, com os sistemas sociais que melhor funcionam, tem condições de garantir o passe livre. Ou quais são os raríssimos países do mundo que têm passe livre? Tem passe livre porque a população é menor do que a do Piauí. Ou de repente do que o Pernambuco. Ou seja, ou de repente do que o Pernambuco. Porque a lógica do passe livre qual é? Quanto mais reduzida a população, menor a quantidade de estudantes entre elas. Alguns países europeus garantem isso porque a média de idade da população é mais velha. Ou seja, há poucos jovens na idade escolar. Aqui no Brasil, isso não daria certo. Leva os cofres públicos à falência. Transporte não sai de graça. Shell, usando um neologismo tonzeniano, o Tom Zé inventou politicar, isso, cara... Não raro, o Eduardo Campos falava assim, eu quero oxigenar a política. O que é isso? Trazer jovens para a política. Velho, politicagem, a total... total. E a pergunta que eu deixo para você... Eu questiono assim, questiono a lógica do passe livre, porque é impossível, tá? E questiono o fato de alguém usar isso como plataforma de campanha e não dizer quem vai pagar essa conta. Porque veja, quem trabalha. Para você prometer o passe livre, você tem que dizer assim, você tem que ter uma estrutura orçamentária muito clara, dizendo assim, olha, para que o passe livre possa ser garantido, nós precisamos, por exemplo, enxugar a máquina administrativa do país inteiro. Quem faz isso? Nenhum candidato fez. Surpreendentemente, e esse é um problema seríssimo que eu tenho com a Dilma, nem a Dilma. Nenhum presidente fez a reforma administrativa que está passado da hora de ser feita no Brasil. Ô, Shell, só para fechar o programa então. O que você falou, quem vai pagar a conta, quem pagaria a conta do passe livre é quem trabalha, nós. A Marina Silva é uma intransigente, é uma pessoa que saiu do PT, saiu do PV e promete sair do PSB e do PPS assim que as eleições acabarem, caso consiga alguma coisa. Eu pergunto para você, a bola está quicando na entrada da área ou simplesmente ela só vai regular que voto vai para o PSDB, que voto vai para o PT? O Marcel já falou tudo. A morte do Eduardo Campos não muda nada no cenário político, nada, tá? Ela vai sair como candidata a presidente, não há alternativa, é a saída natural do PSB. Não vai passar dos 10%? Ela vai sair como candidata a presidente. Ela vai ter entre 15 e 20 milhões de votos, talvez menos do que 15 milhões de votos. Ela fez 20 milhões na última eleição. Fez 20. Né? Talvez ela fique com menos de 15 milhões de votos, mas não muda o cenário. O cenário político, de maneira geral, não muda. Né? Aliás, muda, mas ao contrário do que as pessoas imaginam, não muda favoravelmente a Marina. Por exemplo, os eleitores do PSB, os eleitores específicos do Campos, vão se sentir liberados para votar na Dilma. Na verdade, muda o cenário político de uma forma muito ruim para o Aécio. Porque os eleitores que votavam que não concordavam com a chapa Campos-Marina, os eleitores que não concordavam com essa chapa, vão se sentir desobrigados de votar para a Marina, os que votavam para o Campos, sim, e vão votar para o PT porque são eleitores que estão à esquerda como o Campos. E outra coisa, ela também pode perceber que a participação dela nesse começo de campanha com o Eduardo Campos foi pífia. No caso, era para ela estar junto com ele no avião onde ela estava. Exatamente. Ela falou que recusou a carona, que ela tinha alguns outros compromissos e tal. Mas na semana que vem... a verdade é que as pessoas precisam ser muito idiotas para não perceberem o desconforto dessa chapa. Desde o início. A Marina nunca se sentiu confortável com isso. Porque qual era a esperança dela desde o início?
A esperança dela desde o início é que a rede fosse aprovada para que ela saísse Candidata. como candidata a presidente e não como coadjuvante. E ela sabe que se alçada à condição de candidata agora, não muda o fato de que ela é a coadjuvante nessa história desde Exato. o início. Totalmente. Perfeito. Ô, Marcelo, o negócio é o seguinte, Acabou. então. Semana que vem a gente fala dos outros assuntos que ficaram. Sim. Falaremos do mega templo de Salomão, Meu Deus. inaugurado na cidade de Vamos São falar Paulo. sobre isso mesmo? O maior templo do mundo. Daquele lugar que Uma não... loja de sushi, É. templo de Salomão. É o templo do Salomão. Lá onde eles deram um manual de como Que se roupas vestir. deve ir. Aliás, a Dilma pôde ir com qualquer roupa porque ela era presidente ela é do presidente, Brasil. ela pode. Mas a Dilma Macedo já deu o manual. Falaremos semana que vem. Programa 251 semana que vem. Então, um beijo a todos e Tchau. E esse é o fim!